Isso que a gente deve preservar, deve prezar, não é? Por esse tipo de homenagem. Recentemente por isso que somos muito gratos, a família agradece imensamente por essa honraria. Recentemente eu ouvi uma frase que dizia assim: pais, não reclamem dos seus filhos dizendo que ele dá trabalho. Ele é o trabalho. Agora imagina uma criança que desde cedo, eu sou bebê chorão, tá? Desde cedo, ela assumiu a responsabilidade pelos irmãos. Representando aqui por Tia Nieta, que está ali presente. Então, logo de cara, me corrija se meu pai só estiver errado, assumiu a responsabilidade por 7 irmãos. A criação. Achou pouco, casou, foi cuidar de mais 7 crianças. Lembra, o filho é o trabalho. Ele cuidou dos irmãos, cuidou dos 7 filhos. Achou pouco, vou para o Edson Ribeiro cuidar de mais alunos. Ainda não é suficiente, eu vou cuidar do Rui Barbosa. Imagina a quantidade de crianças, de filhos em que ele teve que orientar. Hoje eu me vejo no Colégio da Polícia Militar correndo atrás de alunos, reclamando, não é? Pegando pelo braço e intimando, chamando os pais para conversar. Quando os pais chegam no colégio para conversar comigo, que descobrem: você é filho do professor Gano, ele foi meu professor. E aí a gente tem uma conversa amigável e ele entende que a nossa função ali, a função de meu pai na época dele, é orientar. E aí ele diz: não tem um banheiro para botar ele para lavar não? Pega na orelha deles que não pode fazer mais isso. Então existe esse entendimento e os pais entendem que a nossa missão ali é orientar, é ajudar. E é muito bom esse tipo de comunicação, graças à formação, né, que meu pai ajudou, né, em Juazeiro. Em Juazeiro tem uma enorme contribuição. O Edson Ribeiro, o Rui Barbosa. Com relação ao Edson Ribeiro, Davi, o Daniel, perdão, é porque os dois são parecidos, né? A gente conviveu um pouco assim, né? Representando o professor Antonílio, o Colégio Edson Ribeiro. Feliz daquele que tem o que falar do Edson Ribeiro, feliz daquele que tem que falar do professor Antonílio. Foi um marco na educação em Juazeiro. Vai deixar saudades. Nós podemos nos orgulhar, lembrar como a gente hoje vê os vídeos e a gente se orgulha do que viveu na década de 80 e 90 e que essa geração não vai viver. E nós tivemos a oportunidade de conhecer o Edson Ribeiro em pleno funcionamento. Vai deixar saudades, assim como deixa saudade o colégio do Canário, a escolinha do Canário São Francisco, da professora Joana Ramos, que hoje eu estava conversando com o neto dela, o aluno coronel, Colégio da Polícia Militar. Professora, somos muito gratos. A senhora, sei como a senhora conduz o GEL, a gente ouve as orientações e, apesar do pouco contato, eu sei o quanto a senhora abraça minha irmã Fabiola e minha sobrinha Tarim. Eu sei que não trabalham, mas elas falam muito bem da senhora. Então, agradeço imensamente a oportunidade de fala. Parabenizo aqui os homenageados, meu pai, Daniel. Professora, me perdoe, a noção aqui agora fugiu. Alcione. Todos, salva de palmas para os homenageados. Muito obrigado. Fábio. O vereador Alan Jones, nobres homenageados, cidadãos, cidadãs, juazeirenses, enfim, todos os presentes. De fato, a gente peço perdão pela quebra do protocolo. Ocorreu isso, eu imaginei que o Juninho fosse falar e ele, por outro lado, imaginou também que eu fosse falar. Enfim, nenhum de nós dois falamos no momento oportuno. Então, peço perdão aos senhores por essa quebra de protocolo, mas vou
fazer o possível para ser mais rápido, e será mais rápido. Até porque muito já se falou, né, de meu pai e dessas outras duas pessoas significativas na cidade. Pois bem, inicialmente eu gostaria de dizer aos senhores que os grandes homenageados hoje não são vocês, é essa plateia que está aqui, por ter a oportunidade de presenciar aqui na Casa do Povo o bem maior, para mim, a maior ferramenta para proporcionar a igualdade entre as pessoas da sociedade, que é a educação e a cultura. E os senhores baluartes, como foi muito bem colocado, aqui representam muito essa corrida que nunca deve cessar pela educação e a cultura do nosso povo. Bom, e meu pai, vou pedir agora licença para falar dele, do professor Cândido. É interessante falar, não vou falar aqui do professor militar, rapidamente falarei do professor pai. Mas por que professor pai? Porque mesmo enquanto imbuído da figura de professor, ele não deixava de lado a figura de pai. E não falo só de nós filhos, eram dos alunos. Como muito bem aqui colocou o nosso vereador, ele não tinha medo do disciplinador. Antônio Cândido da Conceição, olha o professor. É verdade, eu tremia, e eu acho que todos os colegas tremiam também. Agora, tremiam por respeito. Meu pai, ele não escolheu as matérias Educação Moral e Cívica e Organização Social e Política do Brasil. As matérias, eles escolheram, né? E ainda que ele acha que talvez não seja parecido, para mim essas matérias são a personificação do Senhor, no que diz respeito à ética, à moral, aos costumes, ao combate aos vícios, a elevar as virtudes. E foi isso que nós aprendemos nessa época, não é? E o senhor muito bem representou isso em sala de aula, tanto no Edson Ribeiro quanto no Rui Barbosa. Eu não tive a oportunidade de estudar no Rui Barbosa, eu estudei toda a minha vida no Edson Ribeiro, primeiro em Projoninha, do Candário São Francisco, e depois no Edson Ribeiro. Mas nos traz um orgulho, não só para mim, para toda a nossa família, quando encontro ex-alunos do Senhor, o professor Antônio e todos, que falam lá, o Rui Barbosa e o Edson Ribeiro, que falam, rapaz, graças a Deus nós tivemos um professor como o professor Antônio Cândido. Temíamos, respeitávamos, mas graças a isso nós nos tornamos homens. E os homenageados hoje representam, personificam muito bem essa figura do grande instrutor. Não só levando-se em consideração a questão educacional, mas com uma própria formação moral de alunos. Então, eu enquanto filho, enquanto ex-aluno, quero agradecer ao Senhor, meu pai, meu grande professor na escola e na vida, e peço para que esses ensinamentos não acabem em mim e sejam passados também para toda a minha família, todos os nossos descendentes. Muito obrigado a todos. Quero saudar todo o auditório. Vai bem assim, na madeira. Saúdo as pessoas que estão contribuindo para a grandeza deste encontro, deste evento. Agradeço a Deus e louvo por permitir, juntamente
família, esposa, filhos, familiares, amigos, amigas, participarmos desse encontro de louvor ao trabalho, homenageando os agentes do trabalho na educação, inclusive com a instrução. Que esse trabalho, ó Pai, ele seja glorificado no Teu santo nome. Aqui reunido em sessão solene, acompanhado de minha esposa, filhos, familiares, amigos e amigas, para a entrega da honraria municipal, comenda professora Judite Leal Costa. Iniciativa do ilustre vereador e doutora Alan Jones, que é apoiado pelos demais edis, Tenho a destacar dois pontos. Primeiro, esta comenda simboliza o respeito e a gratidão, que vai além da minha pessoa, manifestada na brilhante justificativa do Dr. Alan, contida no projeto de resolução que me concedeu a referida comenda. Hoje o impacto foi geral, no futuro também. Acredito que ela continuará repercutindo no âmbito dos meus filhos, Fabiola, que não está presente porque está dando aula no GEL. Isabel Cristina, que não está presente porque mora em Recife, e não teve condição porque está trabalhando também. Marlene, minha filha do coração. Fábio Antônio, Cândido Júnior, Cândido Mestre também não está presente, e Frederico. E ainda nos meus netos. Esta comida vai repercutir nos meus netos e nos meus bisnetos, porque ela tem um sentido é uma simbologia muito profunda, não só para mim, para a minha família. Os amigos que comigo trilharam a estrada da vida em busca permanente do conhecimento, em defesa dos valores morais, sociais e espirituais. Esses princípios apliquei todos os dias da educação, na polícia militar, na maçonaria, instituição não muito compreendida no Brasil e no mundo, mas ela tem a sua grandeza. E em todo o grupo social em que me encontrei inserido. Agradeço e parabenizo aos que exercem o poder legislativo de Juazeiro, nas pessoas dos atuais legisladores, pela criação e aprovação da lei que criou esta comenda, o que revela o altruísmo dos que compõem esta casa. Falar da pessoa, da vida, da missão e, sobretudo, da professora Judite é gratificante. Haja tempo. Tive a grata satisfação de conhecê-la, atuando no serviço público como delegada escolar. Sábia, inteligente, educada, profundamente humana e religiosa. Nunca exibiu o status da sua autoridade e poder. Exerceu a missão com altivez, responsabilidade
dedicação e amor. E assim, a professora Judite contribuiu para a minha formação de vida. Aí, nesse questão, professora Judite, o nosso eterno respeito. E agora a pergunta que não pode calar: como adquiri ou conquistei o honroso título de professor? Filho de Jaguarari, município de Jaguarari. Então, cheguei em Juazeiro no início da década de 50, do século passado, na década de 50, no início. Na década de 50, trazia uma bagagem de conhecimento muito grande. Trazia o primário completo. A brincadeira que ele morou na área rural, 2 anos na escola em Carnaíba, com a amável professora Amélia Borges de Souza Maria Duarte, não saiba Anitta, aquela figura grande na educação. E em Juremal concluiu o primário com a professora Zilda Melo. Minha querida esposa, não fuja do que está escrito, senão você se perde. Mas num momento como esse eu tenho que mostrar como foi que eu galguei alguma coisa dessa vida. Não foi fácil. Muito bem. Então, chego em Juazeiro. Também, não levanta a mão. Já me perdi, foi por isso que ela quer em 1973, os conhecimentos, que eu era um aluno atrevido. Quando eu cheguei em Juazeiro, do pouco que eu ganhava como ajudante de pedreiro, que ela disse que não era para falar, como ajudante de pedreiro, eu comprava, quando podia, a revista O Cruzeiro, e a revista Manchete, para variar as informações, o Jornal à Tarde, de Salvador, e Juazeiro não deixava ele por fora, não. Era a Voz do São Francisco e o Cruzados Gregos Literário. E essa leitura que eu tinha me ajudou muito na Polícia Militar, juntando o primário com o conhecimento de leituras variadas. Então, em 1963, com os conhecimentos frescos, ganhos através dos cursos de soldado. Então, primário e esses estudos de revistas, jornais, me possibilitaram ingressar na Polícia Militar aqui em Juazeiro, um curso de cabo, feito aqui, preparado aqui, curso de soldado, curso de cabo e sargento, e o ginasial completo. Cheguei em 73 em Salvador com o ginasial completo. Não, chego de Salvador tentando, porque eu fiz admissão em Salvador, eu fiz 5 anos. Fiz uma admissão em Salvador por 25 anos. Aí chego em Juazeiro, bom, esses cursos, soldado, cabo, sargento, e uma série de ginásio. Aí eu conheço como matriculado o SPI. Concluí o ginásio. Concluí o ginásio, aí chegou a hora, né? SPI. Abri aqui no parece que eu usei. SPI. Diretor Antonino da França Cardoso, evangélico, mas tinha uma qualidade fantástica. Ele não criava problemas que a professora entrasse na aula e rezasse uma Ave Maria para o início das aulas. Ele não sentia, nunca apresentou fisionomia diferenciada, nem tão pouco gestos. Não. Respeitava toda a caminhada do professor dentro do colégio. Eu tinha uma grande admiração por isso. Uma
Cândido Brassolis. Então, o professor Tulio, em 73, diz assim, eu tenho no ginásio: Cândido, precisamos de você na educação física. Professor Tulio, eu não tenho habilitação para ensinar educação física. Nas escolas militares se ensinava, sabe o quê? Calistenia. Eu não estou habilitado. Mas você disse que tem espírito comunitário, então o colégio tem uma comunidade para você vai ajudar. Porque o professor da educação física era do Val Barbosa, foi eleito deputado estadual e tinha que ir para embora para Salvador. E aí a escola é particular e se não tiver educação física, o colégio fecha, porque tem a fiscalização entre os colégios. É um risco, corra o risco, mas ajuda o colégio. Aí assumir a educação física. Pessoa que só ficou na educação física, não ficou só na educação física, não. No ano seguinte, Cândido, o que é que você está fazendo à tarde? Pelo amor de Deus, eu estou trabalhando. Não, você vai ser coordenador de educação física. Eu não aceitei de graça. O professor Tulio está pensando que eu sou o quê? Eu não sou o vice-diretor da escola e a disciplina na escola é do vice-diretor. Me deixa em paz. Não, mas quando eu fui matricular, eu fui guardado, né? Aí eu sabia que eu era militar. Aí, não, mas eu quero você na disciplina. Rapaz, meu pai e minha mãe era rígida. Ainda, graças a Deus, usava o castigo físico. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço, meu Deus, por ter me dado dois pais que esperam me preparar para a vida. Preparar para a vida. Meu pai e minha mãe me orientavam. E na hora que eu cometi o erro, era palmatória, então cinturãozinho. Mas ele dizia: você vai bater, eu vou lhe bater porque você cometeu dois erros. Primeiro, me desobedeceu porque eu já tinha lhe mostrado que isso estava errado. E segundo, porque você cometeu o erro. E a gente quer estudar mais. E quando cheguei em casa, a primeira coisa que eu já bebeu água. Bom, aí coordenador da educação física. No governo federal, no governo militar, foi criado duas matérias, o SBB e o MC. Cadê os professores? Naquela época, minha gente, ainda hoje eu tenho consciência, eu me aposentei definitivamente em 2005. Eu sei que ainda hoje, a hora que se fecha toda a matrícula que faz a preparação para o ensino letivo, nas escolas particulares não, porque se está faltando professor, os pais berram, gritam. Mas na escola pública, ainda hoje, em determinadas matérias, inicia o ano letivo sem professores para determinadas matérias. Isso é uma chaga na educação do nosso país. Então imagina a carência na década de 60 de professores. Porque o sargento de polícia, sem ter qualificação, foi trabalhar em educação física. Porque não tinha professores. Tivemos que preparar a documentação para ir para Salvador. Então, quando a secretaria concede o meu direito de praticar educação física, em caráter de carência. Qual era essa carência? Eu não era qualificado, mas pela carência, pela inexistência de professores, a escola não podia ficar parada. Tinha que ter alguém lá. Aí eu tinha que escolher. O mesmo que aconteceu na educação física, aconteceu no ensino de educação moral e cívica e de OSPB. Educação moral e cívica, Organização Social e Política do Brasil. Não sei se ainda existe hoje, porque o nosso país tem passado por tantas mudanças, só mudando o rótulo. Mas
tem avançado muito, reconheço que tem avançado muito, mas ainda a nossa educação precisa de muita força, dia e noite. O legislador tem que pensar o que fazer para diminuir ainda aquelas criaturas que estão fora da sala de aula. Eu lutei, eu fiz parte de movimentos para o Banco do Livro, que era comunista, movimento comunista, e a merenda escolar. Quando fui... Obrigado. Bom, com a minha referência militar, também por escassez de profissionais na área, fui convidado a trabalhar no SB com essas duas disciplinas. Convidado não, professor de outro nível. E nesse colégio fui servidor por 40 anos. Eu sou ambicioso por tempo, viu? O meu ritmo de trabalho foi aumentado. Pela manhã, no antigo terceiro BPMJ. À tarde, no colégio Doutor SB. E à noite, quando concluiu o curso técnico de comércio, Antonino não perdeu tempo, aí foi quando eu fui nomeado. Aí foi o doutor Medrado. Antonino, você vai estar aqui. Para quê? Vai trabalhar no Rui Barbosa com a educação moral e cívica. E eu esperei. Eu ficava pasmo, mas aí, quando terminava a aula, ficava Antonino, Medrado e outros alunos, Jaime, Raimundo Pereira, a gente ficava falando sobre os problemas de Juazeiro e a comunidade. Daí, na hora que eu recuava, você pensa que a favor da comunidade, trabalhei em comunidade, então eu tinha que aceitar. Foi a mesma coisa que Raimundo Medrado me levou para o Rui Barbosa para lecionar, trabalhar na área do SPDMC. Fiz vestibular na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Juazeiro, no curso de Ciências Sociais, que durou apenas 2 anos. A neofaculdade fechou por falta de apoio para o seu funcionamento legal. Foi um fracasso. O Colégio Estadual Rui Barbosa foi a universidade que eu não cursei. Foi um aprendizado grandioso. Conheci e vivi os 2 modelos de ensino, o público e o privado. Tem diferenças? Sim, bem visíveis e gritantes. No momento não dá para isso. Dei o melhor de mim, dedicação sem desânimo. Atuei por 32 anos no Rui Barbosa, quando parti para a minha aposentadoria definitiva em 2005. Nunca estive só, em nenhum momento da minha vida. Nunca estive só. Sempre contei com o apoio de colegas com o mesmo ideal de servir. Servidoras públicas, servidores públicos, que são referência na educação. Vou citar alguns da linha de frente. Citarei o nome daqueles que foram colaboradores mais próximos. Zélia Mariano, Núbia Soares, Eliana Camargo, Luiz, era professora de inglês, elegantíssima, todo mundo no colégio. Dona Augusta, Serviços Gerais, era auditora obra. Professora Lúcia Silva, muito obrigado pela presença de vocês. Senhoras e senhores, acabo de apresentar resumidamente a minha caminhada, procurando exercer a cidadania com primor, na área em que a vida me colocou. Rogo a Deus que ilumine os ilustres vereadores na missão de alavancar o progresso da cidade. Sem educação não tem progresso. Iluminados pelos reclamos do povo que os elegeu.
Agradeço a todos os convidados que vieram prestigiar essa iniciativa de solenidade, não só para os agraciados, mas os seus familiares e amigos. Agradeço aos funcionários dessa casa pela maneira gentil como nos acolheram, em particular a senhora Laura Neto, secretária do vereador Alan Jones, pela presteza no atendimento de todas as nossas dúvidas. Parabenizo a minha amiga Alcione. Parabéns. Foi uma escolha. Alan Jones agora parece que ele está com é um grande trabalho. Foi como disse meu filho, prestigiar em vida é o correto. Parabenizo você como eu tiver em vida o reconhecimento dos seus méritos como referência para o município. Parabéns e continue fazendo, representante aí pelo Colégio do PSB, estou muito feliz, fazendo tremular a bandeira dos valores. Que Deus abençoe a todos.